Quais as principais causas de lesão na corrida? Fabrício, Isso aí. acho que é uma pedra no sapato de muitas pessoas. Ela é algo que muitas vezes acompanha alguns corredores. E eu digo que algumas pessoas até que se acostumam com isso, né? Elas acham que isso é normal. Mas a gente vai falar hoje sobre isso. Realmente, quando a gente fala sobre lesões, ou quando a gente começa a falar a palavra lesões, ou fisioterapia, ou reabilitação, o pessoal dá meio que uma torcida de nariz, assim, porque realmente é um tema que as pessoas, elas acham que primeiramente nunca vai acontecer. Exato. E quando acontecem, elas põem culpa em várias coisas, assim, para meio que se blindar emocionalmente do que pode estar acontecendo. Então, o que acontece é que quando a gente pergunta sobre, ou quer falar sobre, as pessoas meio que às vezes viram um pouco as costas para falar de lesão. Sim. Só que é um processo e é infelizmente uma coisa que está no nosso dia a dia e a gente tem que conversar isso e vocês vão perceber de muito que a gente vai falar hoje. Se você já se machucou, provavelmente você cometeu alguma dessas questões aqui que a gente vai levantar, tá? E aí vai um pouco além o que se eu fiz está totalmente certo, está totalmente errado, se foi isso, se foi outra coisa. Então a gente vai falar de várias características, fatores que vão meio que dar um norte para vocês do que é que pode estar acontecendo. Exato. E Fabrício, isso é uma coisa muito frequente, né? A gente querer culpar algo, querer achar um problema, né? Assim, tipo, é esse problema X que está acontecendo. A gente já pode até começar com a ideia aqui de que controlar a lesão é meio difícil, tá, gente? Infelizmente, pra falar impossível, né? Porque assim, ó, não tem como controlar 100% uma lesão. Falar assim, não, eu faço tal e qual para nunca me lesionar, tá? Isso daí, isso é papo furado, tá? É para vender, é para conseguir fazer de algum jeito que tu mantenha uma linha de pensamento, mas assim, não tem como, tá? Principalmente porque a gente já sabe na literatura que cada coisinha funciona diferente para cada pessoa. Por exemplo, os fatores que vão me fazer lesionar são diferentes dos fatores que vão lesionar o Felipe. Se o Felipe estiver controlando os meus fatores e os deles, nós dois vamos se lesionar. Vocês entendem? E por isso que é interessante as pessoas entenderem que esses fatores são esses, né, Fabrício? Por isso que aqui a gente fala do programa Corrida Inteligente, é isso. A gente ensina pra você o que você precisa saber na hora de correr, o que você precisa saber colocar em prática na hora dos seus treinos. Porque de nada adianta você simplesmente sair pra correr de qualquer jeito. É aquilo que a gente fala, a diferença entre você ir lá treinar corrida e você correr realmente. Você ir lá e colocar em prática um treino de corrida. Porque você realmente está dominando esses aspectos e você realmente está colocando o que é necessário para você treinar corrida. E não simplesmente aquele ato de sair para correr, que é um grande erro que as pessoas cometem. Fabrício, um detalhe importante que as pessoas precisam saber é que, como eu disse, a lesão ela realmente não é o fim. Ela não é o fim. E a gente tem embasamento para falar hoje sobre isso. Né? Ela não é o fim do caminho quando você está trilhando ele, né? Quando você está trilhando. Só que você precisa entender que também não precisa viver lesionado. Você não precisa viver machucado, achando que isso é normal, achando que isso faz parte. No pain no gain, se eu sou corredor, se eu sou raiz, vou me machucar, vou correr machucado mesmo e assim a gente vai levando a vida. Aí. Não, gente, não funciona assim. Primeiro, Fabrício, o que a pessoa precisa entender, primeira coisa, quando a gente pensa em lesão? Quais as principais causas que podem causar uma lesão na pessoa? Bom, então assim, quando a gente conversa sobre lesão, e assim, a gente tem um momento dentro do nosso programa que a gente fala só sobre isso para as pessoas realmente entenderem, quando elas começarem a treinar, elas já entenderem isso previamente, já ter esse conhecimento para que quando aplicar na prática já esteja ciente de como é que funciona. Tá? Porque assim, a gente lesiona porque a gente cria uma sobrecarga no corpo que o corpo ele não está acostumado. Tá? Então você vai pensar assim, então significa que todo iniciante vai se machucar. Tá? E não é assim bem que funciona. Por quê? Porque existem algumas outras características que a gente vai falar logo após, mas assim, a lesão, ela nada mais é do que uma diferença ou um excesso de sobrecarga versus a sua capacidade que tu tem de suportar. Tá? Eu gosto de fazer uma analogia
Assim, imagine quando a gente pensa sobre os nossos objetivos na corrida. Ah, eu quero correr meus 10 quilômetros, fazer pace 5, correr meia maratona. Isso são tudo frutos que a gente tem que coletar, né? Que a gente colhe, né? Esses frutos nada mais são do que de uma árvore que chama corrida, né? A gente precisa da corrida para colher esses frutos, então a gente está usando desse meio. E nosso corpo nada mais é do que o vaso que suporta a árvore, né? Então assim, ó, a gente pode, quanto maior ou mais forte ou o tamanho específico que seja esse vaso, vai ser a capacidade de uma árvore se criar, o tamanho que ela vai criar, a capacidade que ela vai ter de criar esses frutos. Então não adianta a gente querer criar uma enorme árvore com frutos pé de abacate. um pé de abacate com dezenas, centenas de abacate naqueles vasinhos que vêm os cactos. Não tem como. Impossível. Então é mais ou menos essa a ideia. A gente tem que criar o suporte e a nossa segurança para conseguir fazer com que a árvore cresça e dê frutos. Bom, beleza, a gente é o vaso, e o que é que determina essa capacidade que a gente tem de suportar a terra, suportar as raízes e criar uma árvore? É o nosso treinamento, é a nossa capacidade física, a nossa demanda física. Então, o quanto de fortalecimento eu tenho, o quanto de especificidade do esporte eu tenho, ou seja, quanto tempo eu treino, noção, características de desenvolvimento motor, né? Eu já fiz atividade, não fiz. Nunca fiz, tô parada com o tempo. Nunca fiz, fui a minha vida inteira sedentário. Então, isso vai criando características que dá o tamanho do nosso vaso, a largura, a profundidade. E assim, a partir do momento que tu vai trabalhando, tu vai criando uma maior carcaça, uma maior estrutura para o teu corpo suportar todo aquele processo, tá? O que acontece? Quando a gente começa a querer colocar ou querer fazer uma árvore muito grande dentro de um pequeno vaso, ou o vaso vai quebrar ou a árvore vai cair. E aí que tá as nossas lesões. É quando o vaso ele não suporta a nossa demanda. Tá? A gente está querendo criar algo que não comporta o nosso corpo, tá? E aí que vem as características. Então, assim, ó, a lesão nada mais é do que eu colocar sobrecarga demais diariamente. E isso daí a gente tem que pensar isso dia a dia, tá? Não é um joguinho que mês a mês eu vou pensar nisso, é dia a dia, porque a gente tem várias características e sobrecargas que influenciam o nosso dia. Trabalho influencia mais do que a gente imagina. Demanda física, tá? Então, por exemplo, hoje eu treinei muito cedo e eu não treino cedo porque eu me conheço. Eu sou diferente de todo mundo aqui. Todo mundo gosta de treinar cedo. Eu tenho que treinar de tarde, tá? Porque, assim, ó, minha vida inteira eu treinei de tarde. O meu dia hoje, foi a primeira vez que eu vim com café hoje. O meu dia hoje, assim, ó, foi muito ruim fisicamente. Por quê? Porque eu treinei muito cedo e é um treino mais pesado. Aqueles tiros loucos que o Nestor sabe fazer, né? Então, é um treino pesado que, assim, ó, se eu tivesse feito o meu treino de tarde, eu teria que levar em consideração um pouco da minha carga que eu fiz, porque eu passei o dia inteiro de pé, atendendo e tudo mais. Então, isso gera uma carga. Então, o meu treino ele tem que estar condizente com a minha capacidade diária de aguentar. O que acontece quando a gente erra nisso? Tá? Ou quando a gente, na verdade, nenhum erra, a gente nem percebe porque a gente nem tá prestando atenção, né? O dia consome e tu não tá muito antenado quanto a isso. Cada dia tu vai errando um pouquinho. Todo dia tu vai errando um pouquinho, tu vai excedendo. Pouquinho em pouquinho. Excedendo. Chega uma hora que teu corpo acumula tanta sobrecarga diária que o teu corpo ele vai criando um déficit até o certo ponto onde tu machuca, tá? E assim, a gente pode pensar e a gente pode analisar, dificilmente a gente vê alguém reclamando de lesões musculares. Né? Tu não vê, é difícil. Acontece, claro que acontece. Estiramentos, a gente tem, principalmente estiramentos, a gente tem algumas contusões musculares, mas ela, assim, diversos artigos que tentam elencar quais são as estruturas que a gente mais machuca. As principais regiões, principalmente, né? Assim, ó, ele tá em 8º, 7º, é lá longe. O que mais vai machucar vão ser estruturas com menos elasticidade, assim, né? Que são os tecidos que não são tecidos moles, né? Por exemplo, osso, tendão, ligamento. Então são essas estruturas que acabam tendo que sofrer uma sobrecarga que quem deveria dar conta não dá, que é os músculos. Tá? Então quem suporta a nossa carga diária são os músculos. Tá? Claro,
com auxílio das outras estruturas. Mas as outras estruturas não servem para suportar uma carga. Normalmente a gente vê lesões de ligamento, lesões de fáscia, lesões de, por exemplo, canelite, né, que é o periósteo. A gente tem outras estruturas que não deveria suportar toda aquela carga e está tendo que fazer isso porque o corpo não está acostumado ou não consegue suportar aquela carga. Por que a gente se machuca? Porque a gente põe muita carga sem dar conta. Né? Sem ter capacidade A gente disso. exagera na dose, né? Basicamente é isso. Às vezes as pessoas têm uma certa dificuldade de aceitar a capacidade atual, sabe? Claro. Então, assim, ó, não tem problema tu tá sedentário e vai começar a correr ou treinar ou fazer um esporte. Todo mundo começa de alguma maneira. E assim, no início, ninguém tem uma capacidade. Tá? Exato. Tu pode ter um potencial, né? Ou seja, já fiz algum treino um tempo atrás, ou, por exemplo, eu já faço um fortalecimento aqui, ali, daquele jeito, ou já faço algum outro esporte, jogo um futebolzinho, ou seja, tu tem algumas características que vão te auxiliar um pouquinho, pode ser que tu pule, assim, ó, um degrau. Se as pessoas soubessem o quanto o aspecto psicológico ele influencia no seu treinamento, em outras áreas da corrida, gente, vocês iam pensar, vocês iam ter um pouco de clareza sobre como que é esse universo da corrida, né? Por isso que a gente sempre fala no nosso bate-papo sobre esse universo da corrida. Que é isso? Porque o universo tem muita coisa envolvida. E a gente sempre aborda isso aí, mostrando o quanto existe essa diversidade e o quanto é importante nós trabalharmos ela. Por exemplo, se a pessoa está tendo um dia muito difícil, claro, o esporte ele é muito bom, ele te ajuda, mas assim, aquele dia psicologicamente foi um dia muito pesado, não é o dia de tu tentar fazer um RP. Não. Sabe? Não é o dia Nem de tu todo tentar, dia é o dia de RP. Não é o dia de tu tentar dar teu máximo, porque às vezes as pessoas acham assim, não, hoje meu dia, a única coisa que vai salvar meu dia é a corrida. E aí vai lá e faz o máximo, extrapola, faz mais que a planilha e tudo mais. Muitas vezes é o que vai salvar o dia dela. Ela fazer aquele treino agradável, aquele treino bom, aquele treino prazeroso, né? Claro. Porque deve ter os treinos prazerosos. Sim. Agora, se ela cometer esse erro que tu falou, na planilha tá para fazer 4 km, ela vai lá e faz 8, 7 em excesso, aí entra esses perigos, né? Dos fatores que realmente na literatura, pensando em fatores físicos, tá? Físicos. Vamos pensar em físicos, que nos compete, né? Assim, são fatores que você pode controlar, né? E a gente pode orientar. Desses fatores, tá? A gente tem um fator que ele é o máximo, assim, é o maior de todos, tá? Que é o tal do impacto, tá? Por que impacto? Por que é que ele mais machuca? Porque o impacto, ela é a carga. Sabe o que a gente está chamando de sobrecarga? Quando a gente fala assim, a sobrecarga não pode ser maior do que... A sobrecarga é a força, tá? Que é aplicada no nosso corpo e a gente tem que dar conta. Por que isso acontece? Quando a gente corre, o esporte, né, o gesto motor, nada mais é que são vários saltos. Tá? A gente fica saltando. Na hora de aterrissar, a gente, por causa da força da gravidade, a gravidade empurra a gente para o chão e a gente bate com força no pé no chão. Como o corpo vai se adaptar a isso, que é o grande negócio aqui, tá? Que é esse impacto. Então, como essas sobrecargas, elas vão... o corpo vai precisar se adaptar para essas sobrecargas, ou seja, o músculo tem que estar um pouco mais forte, eu tenho que dobrar meu membro inferior, que nem uma mola, para conseguir distribuir o máximo possível essa carga, tá? essa gravidade que está vindo, eu tenho que conseguir distribuir para o meu corpo absorver e conseguir usar o meu músculo de novo para me jogar para frente. Exato. Essa aí é a base da corrida, tá? Bom, então o impacto ele tem muita relação quando meu corpo não está adaptado e aí tem uma região específica que tem mais carga do que deveria ter. Ou seja, vamos supor aqui, eu dobro pouco meu joelho, tá? E aí a musculatura da minha coxa e do meu glúteo e da minha panturrilha, que são o motor da nossa corrida, né? São os 3 principais grupos musculares, eles não estão muito bem eles não estão suportando muito, eles estão fracos. Então, mesmo aqueles saltinhos pequenininhos que eu estou dando correndo, mesmo esses 20 centímetros que eu estou saindo do chão, ainda assim vão ser mais do que o meu corpo aguenta.
Uma coisa que as pessoas elas têm que entender assim, ó, que para algumas pessoas, tá? E existe casos bem recentes de pessoas que começaram a correr e logo no primeiro mês se machucaram. Ok. E aí é um banho de água fria na pessoa. Por isso, mas eu tô pouquinho, eu tô 2 quilômetros só. Tô começando. É pouquinho, como é que eu me machuquei? E infelizmente eu tenho que dar notícia para a pessoa que aqueles 2 quilômetros ainda é muito pro corpo, tá? Por que isso? Porque a gente não tem como ter uma 100% de certeza o quanto o corpo aguenta. Porque a gente não tem, domínio de todo o dia a dia da pessoa, nem a pessoa tem o próprio domínio do dia a dia em questão de carga e tudo mais. Exato. Então, assim, 2 quilômetros, sei lá, 10 minutinhos de impacto, às vezes pode ser muito ainda, tá? Então, assim, as pessoas elas querem acelerar um pouco demais ou querem que o processo acelere um pouco demais. E aí as dores começam a aparecer, ela não identifica a dor, acha que aquela dor é comum, é normal, continua ainda, tá? Por isso que é muito importante a identificação de dores bem no iniciozinho, porque essas dores elas vão dizer onde tem mais carga, por que aquela região, por que meu tornozelo está doendo? Tá, tem um motivo, Vamos entender isso aí. algum músculo não está fazendo o papel que devia fazer para estar doendo ali. Entendeu? Então, tem várias características do impacto que faz diferença.